do Aleixo vamos ter a oportunidade de conhecer um projeto de ação social e para isso contamos com a presença de Atílio Coelho, mecenas deste novo centro que vamos dar-vos a conhecer. Bem-vindo, Atílio, é um prazer recebê-lo aqui. O Atílio que está ligado há algum tempo. É verdade, Muitos anos. E foi por isso que também se ligou a este projeto. Há uma ligação? Há uma ligação. Vejo-me em mim aqueles miúdos todos que lá estão. É um projeto que tem que objetivo? O objetivo é recuperá-los mesmo, retirá-los da rua, pô-los a treinar, a praticar desporto de forma orientada. Então começamos pela sua história. Antes de chegarmos agora aos dias de hoje e antes de apresentarmos este novo centro do Aleixo, Atílio, como é que se ligou e como é que saiu então de uma vida que provavelmente tinha poucos objetivos para se tornar um dos nomes do kickboxing nacional? Como é que isto tudo aconteceu? Era um miúdo como outro qualquer, um miúdo de bairro, um bairro social, que um dia lembrou-se de experimentar uma aula, comecei a treinar, gostei, fiquei, tinha jeito para aquilo, fui orientado durante 13 anos pelo meu treinador de coração, que foi muito mais que treinador, pai, uma figura a seguir. Foi por ele que começou a praticar este desporto? Foi pela imagem dele, pelo exemplo de vida dele. Ele fez muito para mim e eu agora gostava de fazer pelos outros que fizeram para mim. Exatamente, portanto é um bom exemplo a vida do Atílio. E também é importante falarmos um pouco, já que estamos a falar de desporto, de luta, não é? Porque é um desporto que envolve um pouco luta. Seria interessante desmistificar aqueles que consideram que, quer dizer, eles saem da rua porque vivem em maus ambientes e depois vão para dentro de um centro em que o objetivo é a luta. Não é assim que acontece, não é? Portanto, o objetivo é muito mais do que isso. Exatamente. Primeiro de tudo, há sempre aquele preconceito criado à volta dos desportos de combate, dos desportos de contacto, seja ele qual for. Não é mais que um desporto, os mais antigos desde sempre, praticados nos Jogos Olímpicos da Antiguidade, por isso sempre foi feito os desportos de combate. É muito mais fácil chamar a atenção de um miúdo problemático com um desporto de contacto do que com outro desporto qualquer, ou com um desporto de equipa, porque futebol é ele e mais 10 a correr para ele. Ele não precisa de se aplicar, não precisa ter aquela disciplina, aquele autodomínio, portanto. O desporto de combate somos só nós, depende só de nós, e eles acham muito mais piada. Claro. E já o centro abriu há quanto tempo? O centro está aberto desde o início do mês. Portanto, é muito recente. Exatamente. Porquê o bairro do Aleixo para abrir este centro? Porque o bairro do Aleixo, há uma necessidade ali gritante em recuperar muita gente, há um grande abandono escolar na faixa etária da adolescência também. Eu frequento o bairro já há muitos anos, ou seja, praticamente sou adotado pelas gentes dali. Surgiu a proposta, o apoio da Comissão de Moradores, surgiu uma pessoa comigo que também é de lá, nascida e criada, que é o Osório Sousa, que é o outro braço do projeto. Juntou-se as peças todas, deu o centro de treino, que tem um nome próprio, que é a Alma do Bairro, está lá com um grafite enorme na porta que diz Alma do Bairro, e é isso que aquilo é a alma daqueles miúdos. Portanto, já se começa a sentir que estes miúdos, estes adolescentes começam a ter curiosidade, querem ver e querem fazer uma aula, nota-se isso já? Nota-se. Para já pensei que a faixa etária fosse ser mais reduzida e não. Vai um bocadinho de tudo. Tem mais trabalho ainda do que pensavam no início. Vai um bocadinho de tudo. Depois há a primeira parte que é dar-lhes o contacto com o desporto em si. Não é só chegar ali e dar meia dúzia de socos, e eles aprendem mesmo que é preciso dedicação, esforço, incutir aqueles princípios todos. E depois é criar um ambiente familiar ali dentro mesmo. Separar mesmo a rua do dentro do treino. Muito bem, já vamos voltar à conversa. Antes disso, vamos ter a oportunidade de conhecer exatamente a alma deste bairro, não é? Que é este centro que abriu no início deste mês no bairro do Aleixo. Um sonho de fazer pelos outros o que fizeram por mim. É tudo mentira, porque eu estou imenso no bairro do Aleixo e não tem nada a ver. O bairro igual aos outros, fazem mais copiar, é muita fama. O sonho começou nas cabeças de Atílio Coelho e Osório Sousa. 2 amigos, 2 histórias, mas 2 pontos de encontro. O bairro do Aleixo e o projeto de desportos de combate para todos os meninos e meninas da zona. O projeto existe, surge da necessidade
de alguma maneira retirar os miúdos da rua, pô-los a praticar desporto e incutir-lhes valores familiares, de respeito e de espírito de sacrifício. Os dois amigos deram dinheiro do próprio bolso para que todos os dias, ou à 1 da tarde ou às 8 da noite, o encontro seja o centro de treino, todo ele remodelado com a colaboração da Associação de Moradores. O espaço caracteriza-se mesmo pelo grafite, que faz parte da cultura urbana. Tivemos aqui um artista plástico de renome nacional e eles chegam aqui, veem aqui figuras internacionais e históricas do pugilismo e do kickbox. Antes não tinha nada para fazer, ia para casa estudar, ou ia para o computador, para a net. Ao menos aqui há uma coisa para divertir. O desporto uniu-os, mas o passado não se esquece. E entre murros e pontapés, o trabalho ou a escola, o certo é que a folha não fica em branco. Não segui os estudos, não queria estudar. E agora já consegues olhar para a escola de outra forma? Agora estou arrependido daquilo que eu fiz, agora estudo. Tive que ir trabalhar, Teve mesmo que ser ou foi a opção tua? foi a opção minha. O que é que não gostavas da escola? Não gostava, tinha de crescer, fiz 18 anos, quis começar a ficar independente, a ganhar o meu dinheiro, fui trabalhar, para ajudar em casa também. Aliás, o próprio treinador é hoje um atleta conceituado de kickboxing, dá aulas de educação física, mas Era um miúdo como eles, um miúdo que o mundo deles se rescindia ao bairro e só ao bairro. era um miúdo problemático também? Como todos os miúdos de bairro, estamos habituados a pequenas rixas, pequenos problemas. O sonho de Atílio é hoje realidade e a lição básica já está mais do que decorada. É esforçar-me nos treinos, não faltar, que é para ele ver que fez bem abrir isto. E não falo só por mim, por todos. Eu tendo a sala cheia, para ele é uma alegria. No fundo, todos eles vivem num bairro considerado como um dos mais problemáticos da cidade do Porto, mas chutam as angústias com o esforço e dedicação para mostrar que o bairro do Aleixo pode ser também uma fonte de novos talentos. Vamos então continuar a conhecer um pouco mais sobre este projeto. Como diziam ali, como tu dizias ali, de facto estes jovens, o mundo deles é simplesmente o bairro. Foi importante eles já te conhecerem, o facto de tu já conviveres e passeares ali naquelas ruas, para eles se integrarem melhor neste projeto? Já era uma figura mais familiar para eles. Depois é alguém que eles já admiravam, porque já tinham visto combates meus, já tinham visto espetáculos esportivos, portanto, alguns dados já na televisão, os cartazes, ou seja, já era alguém que eles admiravam. E há sempre aquela conotação que é um desporto que se tem algum respeito em relação às estrelas do próprio desporto. Então eles já tinham algum respeito para comigo. Uhum. Foi mais fácil assim. Uhum. Também percebemos que muitos deles, pelo menos daquilo que conseguimos a perceber, optaram por deixar de estudar e seguir a vida profissional, trabalho, não é? Portanto, a partir dos 18 anos decidiram começar a trabalhar. É difícil mudar este tipo de mentalidades porque, segundo sei, há uma percentagem elevadíssima de alunos teus que já deixaram de estudar. É verdade, é verdade. Tento-lhes incutir, principalmente aos mais novos, tento-lhes dizer que muitas vezes tenho lá um caso muito específico de um aluno que simplesmente deixou de ir à escola e eu tenho-lhe dito que simplesmente não o deixo treinar, não o vou deixar treinar e ele gosta daquilo, não o deixo treinar se ele não se for inscrever à escola, se ele não se inscrever num curso de formação profissional ou qualquer coisa. Já lhe disse que se não for esta semana, para a semana vou com ele à escola inscrever, vou falar com outro colega, professor meu, e tentá-los levar para o ensino, que é para o conhecimento. Claro. E fazes muito bem, e o que eu pela minha experiência pessoal e pelos colegas que tinha na minha sala, aqueles que eram mais organizados e com mais método de trabalho eram aqueles que eram desportistas, por exemplo, federados, que acordavam muitas vezes às 6 da manhã porque tinham praticado desporto todos os dias, às 8h30 estavam na escola, e isso cria um ritmo que é importante. Este é daquele tipo de desporto também que tem que haver muito ritmo, método, organização, e isso também é muito bom para o futuro deles. Muito, muito. Incute-se muito o espírito de sacrifício. Sem trabalho não se chega a lá nenhum.
Nós usamos uma expressão como atletas, que é, diz-me como treinas e como combates. Se eu for